Fala, meus amigos do caos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, hoje a gente vai falar sobre um grupo que já foi até pedido algumas vezes em alguns comentários e eu decidi fazer esse vídeo até porque é um tema que eu gosto bastante. Tem pouca informação sobre eles, né? Então é bom pesquisar, é bom entender um pouco mais. E eu só vou deixar uma aspas aqui antes da gente entrar no vídeo, que essa história ela se passa no passado, bem no passado, antes do milênio 30. Então, para quem não conhece tanto, pode ficar um pouco perdido, mas isso se passa antes da criação dos Space Marines que a gente conhece, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, o vídeo tá muito legal. Vambora. O Imperador nos fez fortes, mas não perfeitos. Somos a lâmina que se quebra após o golpe. Não há amanhã para nós, só hoje, só a matança. Relato de um Thunder Warrior após uma grande batalha. Durante a era turbulenta conhecida como Idade do Conflito ou Noite Antiga, a Terra e os sistemas próximos haviam sido cortados de qualquer comunicação interestelar ou viagem através da galáxia. As tempestades do Warp engoliram o cosmos, resultado da lenta e dolorosa gestação do deus do caos, Slaanesh, junto com a decadência final do Império Eldari antes da queda. Foram 5 milênios de anarquia, medo e violência. O antigo governo unificado da Terra já não existia, e o planeta estava fragmentado em dezenas de nações tecnobárbaras, cada uma governada por tiranos que guerreavam sem fim. Por 2.500 anos, a superfície do planeta se transformou num campo de batalha devastado. A glória de eras passadas havia desaparecido. Em seu lugar, hordas de guerreiros geneticamente modificados marchavam para a guerra, servindo senhores brutais que transformaram a Terra em um palco de guerras apocalípticas de atrito. Foi nesse cenário que o Imperador da Humanidade surgiu como uma figura decisiva. Ele criou guerreiros geneticamente modificados, os Proto-Astartes, que mais tarde serviriam de base para os Space Marines. Mas nessa fase inicial, ainda imperfeitos, eles foram moldados a partir de técnicas incompletas, com cientistas sequestrados ou forçados a servir nos laboratórios secretos do Imperador. Esses soldados eram diferentes de qualquer coisa já vista. Rápidos, fortes, implacáveis, resistentes a ambientes hostis e até contra-ataques psíquicos. Eram a síntese da força bruta, do espírito guerreiro e da estratégia genial do Imperador. Assim, nasceram os Thunder Warriors, reunidos em 20 regimentos, uma força que não tinha precedentes e que nenhuma nação bárbara poderia enfrentar. Seu estandarte, o Raptor Imperialis, tremulava sob a imagem de um relâmpago, símbolo da nova era que estava para começar. No final do milênio 29, o Imperador saiu das sombras e tomou, pela primeira vez, as rédeas públicas do destino humano. Com seus Thunder Warriors, iniciou as Guerras da Unificação, conquistando as facções em guerra e estabelecendo sua autoridade sobre toda a Terra. As batalhas eram imensas, duravam semanas e deixavam milhões de mortos. Montanhas eram partidas ao meio, continentes devastados. Os cronistas futuros, incapazes de acreditar, chamaram essas histórias de exageros, mas elas foram totalmente verdadeiras. O ponto culminante veio no milênio 30, na Batalha do Monte Ararat. Ali, os registros oficiais contam que todos os Thunder Warriors tombaram em combate, garantindo a vitória final do Imperador. O herói lendário Arik Taranis, o portador do relâmpago, ergueu a bandeira da unidade antes de morrer por conta de seus ferimentos, selando a conquista de toda a Terra no domínio do Imperador. Era uma narrativa perfeita,
guerreiros criados apenas para lutar, sacrificando-se na última batalha para garantir a vitória da humanidade. Mas essa versão era uma mentira. A verdade é que os Thunder Warriors não morreram heroicamente contra inimigos bárbaros. Eles foram exterminados por ordem do próprio imperador da humanidade. Esses guerreiros tinham sido feitos apenas para a guerra. Eram instáveis, brutais e condenados a uma vida curta. Muitos sofriam colapsos metabólicos, degeneração celular e surtos de loucura. Eram ferramentas úteis para conquistar a Terra, mas um risco enorme para manter a paz do Império da Humanidade. O Imperador precisava construir uma lenda de líder invencível e precisava de guerreiros que pudessem durar milênios, não apenas décadas. Assim, os Thunder Warriors foram descartados. O massacre foi realizado pela Legio Custodes, os Guardiões Dourados do Imperador, auxiliados pelos primeiros protótipos de Space Marines, liderados por Constantin Valdor. Eles caçaram e abateram as Legiões do Trovão, eliminando quase todos. Alguns poucos sobreviveram, mas se tornaram fantasmas. Muitos se esconderam entre a população miserável da Terra, vivendo como gladiadores, mercenários ou até mesmo criminosos. Apesar do massacre, pequenos grupos de Thunder Warriors persistiram. Alguns participaram da tentativa de golpe do Palácio Imperial, buscando vingança contra Valdor e os Custodes, mas foram massacrados pelos primeiros Space Marines. Outros, conhecidos como Daitar, participaram da insurreição de Cerberus, enfrentando até mesmo a 12ª Legião, os Warhounds, que no futuro seriam os World Eaters ou Devoradores de Mundo. Mesmo decadentes, conseguiram matar 4 ou 5 Astartes para cada um deles antes de serem derrotados. Um dos mais notórios sobreviventes foi Arik Taranis, o próprio herói de Ararat, que viveu sob outros nomes. Ele chegou a tentar recriar novos Thunder Warriors, descobrindo segredos da genética imperial, mas sofria ele mesmo da degeneração que assombrava sua espécie. Outros poucos foram reduzidos a gladiadores em arenas como Demol, lutando até a morte para o entretenimento da escória da Terra. Muitos sucumbiram à loucura ou à deterioração física e morreram sem glória nenhuma. Há até algumas teorias de que Endred Har, um Astartes conhecido por sua brutalidade e tamanho anormal, teria sido originalmente um Thunder Warrior transformado em Marine. Ele próprio dizia ter lutado ao lado do Imperador nas Guerras da Unificação. Falando sobre a sua organização, os Thunder Warriors eram divididos em 20 legiões, cada uma liderada por generais chamados de primarcas. Isso mesmo, primarcas. Mas esses não eram como os verdadeiros primarcas que nós conhecemos. Eram apenas guerreiros excepcionais elevados ao comando. Eles eram gigantes, maiores e mais fortes que até muitos Space Marines. Sua força física era absurda. Podiam atravessar um corpo humano com um chute, esmagar o crânio de um Astarte com uma cabeçada ou até desviar de disparos de plasma em meio ao combate. Seus esqueletos eram mais densos, seus reflexos sobre-humanos e sua resistência psíquica surpreendente. Mas havia um preço. Eram totalmente instáveis, sofriam surtos de fúria, alucinações e colapsos repentinos. Eles eram a encarnação da brutalidade humana em guerra, mas não do ideal que o Imperador queria para o seu império. Enquanto os Thunder Warriors ainda lutavam, o Imperador já trabalhava em algo maior. Nos laboratórios secretos das montanhas do Himalaia, sua divisão biotécnica imperial aperfeiçoava a genética, criando os primarcas e, a partir deles, os Space Marines. Os Astartes eram diferentes, não apenas guerreiros mais disciplinados, mas símbolos do que a humanidade podia alcançar em corpo, mente e espírito. Eles representavam um ideal, não apenas uma arma. Assim, os Thunder Warriors foram substituídos. Eles eram um machado bruto que conquistou a Terra.
Os Space Marines seriam o bisturi afiado que conquistaria toda a galáxia. Resumindo, os Thunder Warriors foram mais fortes que os Space Marines em combate puro, mas não foram feitos para durar muito tempo. Tinham sido criados apenas para alcançar a união da Terra. Quando cumpriram seu papel, foram descartados, varridos da história. Seu legado sobrevive apenas em fragmentos, em murmúrios, em tragédias escondidas nos becos da Terra. Eles foram a fagulha inicial do Império, queimando brilhante e intensamente, mas foram aquele tipo de fogo que se esvai rapidamente. No fim, foram a prova de que o Imperador considerava a humanidade apenas como uma ferramenta. Ferramentas que, uma vez gastas, seriam deixadas para trás e totalmente esquecidas. Esses foram os Thunder Warriors, heróis esquecidos, monstros necessários e mártires de uma era de sangue do passado do Império da Humanidade. Bom, esse foi um resumo sobre os Thunder Warriors. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever se não for inscrito. Agradeço a todos que chegaram até aqui e um abraço, até a próxima.